Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A partir de hoje, nós começaremos a estudar os reflexos da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146/2015, no Estatuto Nacional Licitatório, que é a Lei 8666/93. Bom, inicialmente, é importante recordar que licitar significa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. A proposta mais vantajosa para a administração pública não necessariamente será aquela de menor preço. Recordemos que incluir significa um jogo de soma 100. Em que sentido? Que a maior parte de um conjunto é o todo. Incluir significa efetivar o princípio da isonomia em sentido material, de que os desiguais deverão ser tratados de modo desigual, respeitadas as suas desigualdades. Incluir é diferente de integrar. Integrar pressupõe um estágio, pré-inclusivista. Integrar ou integração significa uma situação em que a pessoa com deficiência ela é jogada no seio social para que ela se vire. A sociedade já aceita a pessoa com deficiência, mas ela é que tem que buscar os seus caminhos, ela é que se vire. Isso é totalmente diferente da filosofia inclusivista. A filosofia inclusivista pressupõe, como eu já falei, a efetivação do princípio da isonomia, notadamente em sentido material, e pressupõe que a ideia de desenho universal efetivará o ideal da acessibilidade e inclusão social. Falar de inclusão social pressupõe sentir, na verdade, o princípio da isonomia em sentido material, respeitar as diferenças, saber que os desiguais deverão ser tratados de modo desigual. A proposta inclusivista pressupõe o dever jurídico de alteridade, ou seja, de se colocar no lugar do próximo. A proposta inclusivista pressupõe um jogo de soma 100. Soma 100 em que sentido? Parte do pressuposto que a maior parte de um conjunto é o todo, que ninguém pode ser esquecido, que ninguém pode ser abandonado. A proposta inclusivista, ela abraça a ideia de desenho universal. A partir dessa perspectiva, nós podemos deduzir que há uma função social para as licitações e contratações públicas, sim. Chegarei já na LBI, mas recordemos que a melhor doutrina já consagra, já explica inclusive a figura das licitações verdes. O que seriam essas licitações verdes? Seriam licitações a serviço da efetividade da tutela ambiental. Nós sabemos que em 2006, a Lei Complementar 123, ela trouxe tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte. Nós sabemos que a Lei de Licitações ela foi alterada para fomentar o desenvolvimento nacional sustentável, para fomentar o desenvolvimento tecnológico e agora de 2015 até hoje, estamos em 2017, mais precisamente em maio de 2017, e recentemente em 2015 a Lei de Licitações foi alterada para efetivar a ideia de inclusão das pessoas com deficiência. Para entendermos a primeira modificação na Lei de Licitações, hoje eu tratarei especificamente do artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei de Licitações. Eu tratarei só desse dispositivo na videoaula de hoje, para que nós possamos entender o artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 2, é imprescindível recordarmos o artigo 93 da 8213/91. A 8213/91, ela trata, é a chamada Lei de Benefícios da Previdência Social. É a Lei de Benefícios do chamado RGPS, Regime Geral de Previdência Social. O artigo 93 da 8213 já consagrava, já tutelava, é um dispositivo tutelar
tutelador de empregos em percentuais que variam de 2% a 5%, conforme o número de empregados da da entidade empresária, melhor falando, para pessoas com deficiência ou reabilitados pelo Sistema de Previdência Social Pátria. Então, o artigo 93 da 8213 já garantia, já tutelava, já estava a serviço da inclusão de pessoas com deficiência ou reabilitados pelo Sistema de Previdência Social, num percentual que oscilava de 2% a 5%, na verdade que oscilava não, que oscila de 2% a 5%, porque esse dispositivo ainda é vigente, conforme o número de empregados da entidade empresária. Esse artigo 93, ele vai dialogar com o artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 2 da 8666. Esse inciso 2, ele foi incluído ao texto da 8666 pela Lei Brasileira de Inclusão. Dá até assim uma brincadeirinha, né? Ele foi incluído pela Lei Brasileira de Inclusão, ele foi inserido, corrigindo o português, para não perder ponto na estilística. É um dispositivo que foi adicionado à Lei 8666 pela LBI, pela Lei Brasileira de Inclusão. Olha só o que é que diz o artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 2. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado pela Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Tradução. A LBI incluiu o inciso 2 no parágrafo 5º do artigo 3º da 8666 para estabelecer nova margem de preferência, nova margem de estímulo, preferência, leia-se estímulo, nova margem de preferência para bens e serviços produzidos ou prestados por entidades empresárias que comprovem cumprimento da reserva de cargos, conforme dispõe o artigo 93, lá da 8213, para pessoa com deficiência ou reabilitada pelo Sistema de Previdência Social. As margens de preferência não visam de forma alguma a restringir ou a frustrar o caráter competitivo da licitação de forma alguma. São instrumentos a serviço da isonomia em sentido material. Isonomia em sentido material significa que os desiguais deverão ser tratados de modo desigual. Isso muito se aproxima do ideal de justiça. Hoje, a própria lei de licitações ela incentiva a participação nos certames públicos, conforme dispuser o respectivo edital, né? Para que as empresas, elas estimulam a participação de empresas que empregam pessoas com deficiência ou pessoas reabilitadas pelo Sistema de Previdência Social. Como a proposta da aula, dessas videoaulas é uma proposta de ser uma videoaula curtinha, porém sem olvidar a profundidade do conteúdo, eu vou terminar essa videoaula de hoje lendo mais uma vez o artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 2, porque eu tenho certeza que esse dispositivo vai começar a cair em prova. Nos concursos da região sul, a Lei Brasileira de Inclusão já tem sido bastante cobrada, basta ver a Defensoria Pública do Estado do Paraná, concurso esse promovido esse ano, em 2017, já caiu muita coisa da Lei Brasileira de Inclusão, inclusive questão bastante profunda. Então, pessoal, olha, recordando o que é que diz o artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 2 da LBI. Na verdade, não é da LBI. A LBI alterou esse dispositivo da 8666. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Mais para frente, nós vamos tecer críticas técnicas a cada dispositivo comentado, tá certo? Para criticarmos, precisamos o quê? Passo 1, conhecer. Inicialmente, estamos conhecendo um suposto estímulo da legislação às entidades empresárias que empregam pessoas com deficiência ou pessoas reabilitadas pelo sistema de previdência social. Essa foi a proposta da aula de hoje, apresentar o artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei de Licitações. Na próxima videoaula, nós estudaremos o artigo 24, inciso 20. Fica com Deus, até a próxima.